confunde muito com a minha vida, né? Mercocamp hoje é uma família, né? Mercocamp, para mim, eu tenho o maior prazer de sair de casa para trabalhar. Um orgulho imenso trabalhar pela Mercocamp, ela realmente faz parte do meu dia a dia. Como eu falo, né? Parece que eu tenho vários filhos aqui, né? Então, eu sempre imaginei, né? Sempre imaginei que a gente chegasse nesse ponto. E com certeza com vocês aí a gente vai tentar ainda ir muito mais acima. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Mercocamp, Merco Business, e aqui a gente vai trabalhar aí com os nossos parceiros, clientes, amigos e trazer o máximo de informação sobre a logística, sobre a trading, sobre tudo que acontece na área logística. E a gente está aqui para começar esse primeiro programa com o Eduardo, que é o nosso diretor financeiro da empresa. E aí, Dudu? Olá, Matheus, muito obrigado pelo convite. Esse projeto aí do podcast, primeiro podcast. Estamos aqui para ter uma boas conversas sobre o assunto relacionado à Mercocamp. Boa, Dudu. E na minha frente aqui, tem duas pessoas aqui que são suportes da casa, que trabalham com a gente aqui já há algum tempo. O Rafael, que é o nosso diretor comercial hoje, mas já passou por tudo nessa empresa, né, Verdade, Rafa? E aí, como é que tá? Tudo bem, Matheus, obrigado aí pelo convite, né? É o primeiro, acho que é muito importante. Espero que vocês gostem. Não sei se é bom ou ruim, né, a gente ser o primeiro, mas é sempre muito bom falar da Mercocamp aí e poder compartilhar as experiências que a gente passou durante essa trajetória aí de empresa. Beleza, obrigado, Rafa. E o Mate, que tá aqui, é o caçula da turma aqui, o filho do dono, que tem uma responsabilidade muito grande, mas tá aí lutando com a gente. E aí, Mate, como é que tá? Fala, galera, obrigado pelo convite, participar desse primeiro aqui, nesse projeto que tá nascendo, né, mas que a gente espera muito dele, colher muitos frutos e receber clientes, parceiros, fornecedores e poder trocar uma ideia bacana aí. Sou o caçula, mas parece que eu já estou aqui há 20 anos, de tanto que convivo com esses caras aqui. Ah, maravilha. Só para a gente fazer uma introdução aqui, cara, a Mercocamp é uma empresa originária da área de logística, né? A gente foi em Campinas em 1995 na nossa fundação. A gente trabalhava com despacho aduaneiro no aeroporto de Viracopos, Guarulhos e Santos. E há 20 anos atrás, 22 anos atrás mais ou menos, a gente resolveu vir aqui para Vitória, a convite de um grande amigo, para continuar fazendo despacho aduaneiro. Mas eu gostei muito da parte de trading e aqui fiquei, né? Uma empresa, como é que é o Mercocamp Trading, que logo em seguida se transformou também em logística. Hoje a gente também tem uma empresa de seguros, tem uma empresa de transportes, e hoje a gente cobre aí toda a parte de logística internacional e nacional, atendendo todos os nossos clientes em tudo que a gente faz nessa área de logística, de importação, de seguros e tudo mais que o cliente precisar dentro dessa área. Então é um prazer estar fazendo esse primeiro podcast para todos. Aqui a gente vai debater muitos e muitos assuntos, a gente vai trabalhar com pessoas da região, com pessoas que trabalham na nossa área ou não. A gente vai ter aqui a oportunidade de estar rodando com pessoas profissionais dos clientes nossos e também, interativamente, a gente vai estar trabalhando com coisas que não tem nada a ver com a gente para poder cobrir o maior número de possibilidades de assuntos que a região ou que o cliente ou que os amigos queiram ouvir. Tá? Então, hoje a gente vai começar um pouquinho falando da Mercocamp. Então, as três pessoas que estão aqui comigo são pratas da casa, são pessoas que estão aqui trabalhando com a gente. E a gente vai explorar um pouquinho, para todo mundo conhecer, quem não conhece, conhecer um pouquinho da Mercocamp. Tá? Mercocamp são 30 anos. Esse ano completou 30 anos de trabalho árduo, né? O trabalho aqui no país é um negócio bastante complicado. Quem é empresário que está me ouvindo sabe. Mas a gente tem alguns desafios, né? Os desafios são importantes para o crescimento da empresa. Então, a gente está aqui falando com três profissionais de várias áreas. E eu vou começar com o Rafa, que é o cara mais antigo aqui da nossa empresa. E, Rafa, o que nesses anos todos você conseguiu tirar de lição aqui da Mercocamp? Como é que é a Mercocamp hoje para você, na sua vida, no seu dia a dia? O que ela representa para você? Matheus, eu acho que é difícil falar da Mercocamp, que a Mercocamp se confunde muito com a minha vida, né? Eu estou aqui desde
depois pós-adolescência, né? Entrei com 18 anos, em 2003 para 2004, né? Comecei na parte financeira, passei pela área de importação, sou despachante aduaneiro, me formei, me graduei dentro da empresa, né? Fiz outra graduação, sou advogado, tudo custeado pela empresa. Então, assim, eu tenho um orgulho imenso de trabalhar pela Mercocamp. Ela realmente faz parte do meu dia a dia, né? Então, assim, passamos por todas as fases, né? Fase do comércio, fase de importação de veículos, Mercocamp também vendas diretas, né? A gente fez importação e distribuição de bolas de vôlei da Mikasa, distribuindo para as Olimpíadas, né? E em 2016, essa aventura da logística, né? Falo que a Mercocamp ela decidiu investir em armazém no passado, que era algo bem difícil, né? Algo que realmente não se visualizava aqui no Espírito Santo. Eu brinco até que foi um golpe de sorte do Matheus, né? Mas fala que não, que visualizou essa possibilidade. E realmente a gente surfou essa onda aí, vem surfando bem essa onda de logística. Somos pioneiros aqui no estado. Realmente é um produto consolidado. Então hoje a logística, né? A Mercocamp realmente se tornou um hub aí de negócios para os clientes, né? A gente tem uma trade na China também, que a gente desenvolveu para a fabricação de produtos. Então a gente consegue atender o cliente ponta a ponta. E a última perninha que faltava ali, que é a área de transportes, né? Que eu acho que é um bebê mais novo que eu falo da Mercocamp, mas que a gente decidiu, né, investir numa empresa já pronta, trazer para dentro, e hoje realmente é um produto que a gente já consegue ofertar para o cliente e fazer toda a cadeia logística, né? Então acho que é isso. Mas voltando aí, acho que a Mercocamp realmente faz parte da minha trajetória e a gente vai contar um pouco disso aqui, né? Ah, legal, legal, Rafa. Então, é um pouquinho do que a gente tem falado, né? O Mercocamp hoje é uma família, né? E para dizer que eu tenho alguns filhos, né? Tem o Eduardo aqui, né, Edu? O Edu está no financeiro hoje, cuidando do financeiro, sempre cuidou do financeiro e contabilidade. E tem uma função muito importante, né, Edu? E Isso. o que a Mercocamp hoje representa para você? Do que você, quando vem trabalhar, o que você pensa? A Mercocamp, para mim, eu tenho o maior prazer de sair de casa para trabalhar. Então, assim, eu comecei aqui em 2012, né? Eu fui contratado para fazer a parte de lançamentos de contas a pagar, né? E aí a gente vem tendo oportunidades. A Mercocamp dá oportunidade para os seus funcionários, né? Então, tudo que eu tenho hoje tem gratidão, e já te falo isso com o Matheus aqui, a oportunidade de crescimento. Então, aí eu passei por várias etapas, né? Nós tivemos aí consultoria em 2014 para 2015, que agregou bastante, teve, né, um bom trabalho de redução de custo mesmo naquela época, né? A gente teve uma recessão em 2014. E em 2016, o Matheus aí expandiu aí a Mercocamp para logística, veio pessoalmente para cá, falou assim, eu vou assumir esse projeto aí com a Mercocamp, vamos dar uma crescida na empresa. E me chamou ali na conversa, falou, Eduardo, preciso de você, você topa o desafio. Então, assim, a gente está aí desde 2016, passamos bastante batalhas boas e duras também nesse período até hoje. E a gente está indo aí nesse caminho, né? Então os desafios sempre financeiro, é sempre difícil, né, de manter essa margem da logística, manter a margem bem controlada, né, com os custos enfim, então é um desafio grande aí de manter esse custo logístico, que a margem da logística pela concorrência geralmente é uma margem menor, enfim, pelo mercado aí, e essa luta é diária. Não, maravilha, Dudu, maravilha. E como eu falo, né? Parece que eu tenho vários filhos aqui, né? Porque é tanto tempo de convivência, né? E que não podia ser diferente, também tem um consanguíneo aqui, né? Que tá com a gente aqui há pouco tempo, que tem como professor o Rafa e o Edu, né? Que tá aqui, né, Mate? Como é que você vê aí, você que entrou há, sei lá, 4 anos, né? Tá aqui na empresa? 4 para São 5? 6 anos. Baixa, 6 anos, puxa vida. Mas muito menos do que eles têm aí para. O que você aprendeu com eles aqui? O que eles ensinaram para você? Porque o pai falando parece um negócio complicado, mas acho que verdade. quem estava aqui pôde te passar o que é a Mercocamp. O que é a Mercocamp para você hoje? Eu tô no grupo desde 2019, né? Comecei na área lá de Campinas, que era um marketplace que
que o grupo tinha também, que foi mais um negócio, né? Dos tantos que a gente tem, que a gente tentou desenvolver. E estou aqui no Espírito Santo, efetivamente, desde 2020, né? Comecei na equipe do Rafa, né? Trabalhava junto com o Rafa e o Rafa é meu professor de logística, tudo que eu sei é ele que me ensinou. Foram 3 anos juntos, né? Até que o Rafa foi brilhar no comercial, né? E aí acabou deixando a bucha a parte difícil pra mim. Mas e o Edu, cara, me ajuda muito no dia a dia ali. Como ele falou, é um desafio gigante, né? Do manter as margens do galpão, né? A logística dar dinheiro não é fácil, né? A gente tem muitas despesas, são muitos funcionários, muitos equipamentos, e intercorrências que acontecem que acabam, né, deixando nosso dia a dia mais difícil. Então são os 2 professores que eu tenho mesmo, são 2 caras que têm mais tempo de merco. O Rafa tem mais tempo de merco que eu tenho de vida, tá, galera? Eu sou novo mesmo. E, e é isso, cara. Os dois são parceiraços meus aí, estão comigo em tudo e se Deus quiser, vão ficar a vida toda aí. Ah, Muito maravilha, bacana. maravilha, Mate. E vamos entrar assim mais especificamente um pouquinho na história do dia a dia nosso, né? Cara, o Rafa tem esse, que nem o Mate falou que ele veio lá da logística, mas eu conheço ele muito tempo antes, cara. O Rafa, posso dizer que eu conheci ele de pequeno, Tocava né? pagode, né? Tocava pagode, muito legal. Ô Rafa, e hoje, cara, depois que você passou por tudo isso, cara, o que você acha de estar no comercial, cara? Eu, particularmente, sempre falei pra vocês que o comercial é a alma da empresa, Sim, sem né? dúvida. E o que você acha? O que você sente estando à frente do comercial hoje? Principalmente, né? Porque hoje você toca a empresa inteira. Mas o que no comercial qual é o desafio do comercial hoje? Não, eu falo que o produto Mercocamp, ele é muito, eu sempre falei, né, que é fácil de vender para os antigos comerciais, né? Até ficar um pouco com raiva de mim. Mas de fato a estrutura é muito boa, o produto é muito bom, né, de vender. A gente tem todas as verticais, né? Tem todo o cardápio para oferecer ao cliente, né? Então assim, a Mercocamp, ela até pouco tempo, ela não tinha uma equipe comercial. Tudo que vinha através de indicações, né? Os próprios clientes nos indicavam, traziam aqui os amigos, né? Igual você comentou, realmente era uma família, né? Mas a gente vê essa necessidade de expandir, até o próprio podcast, né? Tem essa intenção, mas ir atrás mesmo dos clientes, mostrar um pouco mais da empresa. Então, o Matheus vê essa oportunidade que eu falo, né? De estar à frente da equipe. Não é fácil, nunca é fácil, né? Nada é fácil. Mas eu acho que o produto é muito fácil de se vender, Matheus. Eu acho que os armazéns eles são muito modernos, né? A gente sempre procura estar em condomínios com forte segurança, né, Mate? A estrutura de vertical aqui é única, né? Assim, ela suporta bastante peso. Tem a nossa corretora que valida todas as operações que funcionam dentro da empresa, né? Então, esse hub também de negócios, a gente está indicando o atacadista para vender para o varejista, né? Eu tenho clientes que faturam mais de milhões de reais dentro da própria Mercocamp. Então ele vem para cá para o Espírito Santo, dentro de um condomínio logístico, ele consegue fazer negócio. Não, legal, Então cara. isso é bacana, assim, Matheus, que fala E da hoje parte assim, comercial. trabalhando com a gente, quantos clientes são, assim, que estão em operação, que a gente está na carteira aí? Então hoje a gente tem, né, mais de 340 CNPJs, pouco mais, né, de 340 CNPJs espalhados pelos 7 CDs. Eu até confundo os números, mas a gente já está no sétimo, né? Então, são 340, acredito que tem aí pouco mais de 160 clientes ativos, né, mensalmente operando efetivamente no armazém. E acho que é isso, né? E a sua área comercial hoje, quantas pessoas estão com você, assim? Quem que você tá abraçando aí? Então, eu tenho uma equipe que é interna, né? O Luiz, o Jefinho, né? O Chico, tem a Renato também, Andressa, parte do marketing, né? Luiz Braga. Renatinha, que é do marketing, né? Então, tem uma equipe interna, mas a gente conta também com a equipe de freela, né? Que a gente chama os freelancers que atuam, que falam bem da empresa e que a gente gera oportunidade, né? Não é só a pessoa indicar, né? A gente gera oportunidade da pessoa capitalizar ali com as indicações, algo bem transparente para a empresa, né? Para o comissionado. Porque eu sempre falo, o cliente vem para o Espírito Santo e ele cresce, né? Cresce e cresce muito. Então a gente já gera oportunidade no primeiro momento para que a pessoa, inclusive, ela não se arrependa de não ter abraçado aquela oportunidade de negócio. Então a gente tem
tem bastante parceiros antigos, funcionários, né, que saíram, que montaram o próprio negócio, também indicam contadores. Então, a equipe, ela não se resume só à equipe interna, né? Também esse network, esse relacionamento que a gente construiu durante esses anos, Matheus. Não, que legal. É isso mesmo, cara. A gente sente isso. Foi o que eu sempre imaginei, né? Sempre imaginei que a gente chegasse nesse ponto. E com certeza, com vocês aí, a gente vai tentar ainda ir muito mais acima. Mas, cara, e o Mate, velho? Ele te dá o suporte necessário lá na logística? Como é que é essa história aí? Não vai lavar roupa Mate, suja aqui, hein, Rafa? Mate, como é que é isso nessa história? Você consegue atender aí o que os clientes do Rafa te demandam ou não? A gente sempre brinca, né, que é uma briga eterna entre o comercial e a operação, né? Que a comercial vende o sonho e a operação corre para atender, né? Mas a gente tem essa característica de personalização, né? E o Rafa, como ele fundou a logística Mercamp, ele sabe as nossas limitações, também sabe tudo que a gente pode atender, então é sempre uma troca muito forte que a gente tem, quase que semanal, né? Até, desculpa interromper, Mate, mas isso que é bacana você falar. A troca aqui na Mercocamp, assim, interessante. A gente não fecha o cliente sozinho, né? O comercial não fecha o cliente sozinho. Então é sempre importante a operação participar, até para decidir qual é o melhor armazém, né, Mate? Não sei quantas vezes a gente já senta para montar a proposta junto, né? Para não deixar escapar nada, para também ajudar o lado do Edu, né? De manter as margens, tudo certinho. Então, a gente tem que ter essa troca muito próxima mesmo. A gente tem reuniões semanais aí. A equipe de onboarding também que ajuda a fazer essa conta, junto com a equipe do Rafa. Então, é um desafio, mas normalmente dá certo aí. Aí a produção vai colocar aqui pra gente depois algumas imagens do CD, mas e os nossos CD, Mate? Como é que são aí? Esses CDs aí? Qual é a característica deles aí? Hoje a gente tem 7 CDs, né? Sendo um no Civit, na Serra, a Matriz, que é onde a gente está aqui, que são 2 CDs aqui dentro da Matriz. São 3 em Cariacica e um em Viana. Então a gente tem uma boa pulverização aí nos municípios aqui do estado, né? Sendo Viana o mais próximo de São Paulo aí, mais ou menos uns 40 km antes do último que é no Civit. Então a gente consegue atender perfis de cliente diferente, né? E localizações né? também. Às vezes o cara, né, quer ficar mais em Viana porque tem fábrica perto, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue adaptar o que o cliente precisa, né? E aí a gente também tem um pouquinho de padrão dentro das operações, né? Por exemplo, o Cariacica 1, né, que foi o nosso bebê em Cariacica. Hoje ele está muito focado em linha de cozinha industrial e refrigeração, né? Então a gente tem bastante linha branca e cozinha industrial lá. Então a gente acaba tentando buscar sinergia entre os clientes para poder otimizar a mão de obra, equipamento, espaço. E contrapartida a gente também tem os CDs que são um pouco mais dedicados, né? Como aqui na Matriz a gente tem o CD que a gente chama de Bloco B, né? Que hoje atende 100% chocolates Garoto, que é nosso primeiro cliente aí, né? Foi quem inaugurou o galpão com a gente. A Garoto já está com a gente há quase 10 anos, né? É isso? Isso. Pouco mais de 10 anos. Um pouco mais de 10 anos e um trabalho que é renovado, né? A cada 2 anos com a gente. E eles sempre fazem questão de afirmar que a gente é preferência. Então, No Civit, inclusive, tem a Nestlé, né? Que comprou a Chocolates Garoto, né? E também está de compras e hoje também Neitinho, Nescau, tudo sendo distribuído pela Mercocamp. Exato. Então, hoje a gente consegue gerar um pouquinho mais de sinergia entre os clientes e mexer no nosso tabuleiro aí para onde a gente vai levar cada cliente. Isso é sempre muito importante na troca que a operação tem com o comercial para poder definir. E essa história aí de cliente chato, velho? Conta pra gente aí. Existe cliente chato mesmo ou é aquele cliente mais criterioso, que precisa de... Como é que a gente trata esse cliente mais criterioso aí? Acho que é normal, né, Matheus? Diante de tantos perfis, né, de empresas, né? Empresas do simples, médio, grande porte, multinacionais. E o mercado também é bastante exigente, né? Mas eu acho que a gente tem conduzido muito bem, né? A empresa tem uma característica interessante, assim, de contato, de aproximação do cliente mesmo. Eu brinco que a gente não se esconde de cliente aqui na Mercocamp, né? Então, o cliente sempre tem alguém para falar.
essa questão do atendimento, a gente se espelha muito, né, Matheus, das nossas épocas lá da importação, que tinha a figura do analista, né, aquele cara que acompanhava o cliente desde quando a carga embarcava, né, até o final do processo, até a entrega da nota. Então a gente trouxe para a logística. Então, assim, acho que isso é bem relativo, né, o cliente chato. A gente fala que o cliente realmente é bastante exigente, né? Na logística, são mais de 12 mil notas por dia, né, Mate? Até mais que isso, né? Expedidas diariamente. Então a gente fala 12 mil A gente vai pessoas, colocar os números empresas. aqui na tela para o pessoal ter atenção a isso. Então, são não só os nossos clientes, né? São os clientes dos nossos clientes que a gente também tem que atender muito bem, né? Então a gente realmente está no centro e passar de forma silenciosa aí, né? É. A questão do cliente chato nunca é o cliente, né? É sempre o cliente dele que acaba fazendo a pressão na gente aqui, né? Mas acho que cada vez mais a logística passou a ser um diferencial nas vendas, né? De todos, né? Assim, os marketplaces, né? Por exemplo. O comercial joga para nós a demanda, né, Mate, operacional, junto com o financeiro, faz a precificação desse serviço, né, de custos diretos e indiretos, né, qual a receita que vai entrar, qual os custos que a gente vai ter naquela operação, se aquela operação analisar mesmo se é viável mesmo, né. Então, assim, a demanda sai do comercial, passa para a operação e envolve o financeiro. Então, envolve o setor, todos os setores, né. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Me responda quem tiver mais afiado aí. E o Estado, cara? Por que aqui no Espírito Santo? Por que a gente está localizado em Serra aqui? Quais são as facilidades? Porque eu não ia falar de dificuldades, porque dificuldade tem em qualquer lugar. Mas quais são as facilidades aqui do Espírito Santo? A gente até brinca, né, Rafa, antes de você responder aí, mas que a gente vende o Estado primeiro, né? Antes de chegar na Merco. Então, é inevitável dizer que as empresas elas procuram o benefício fiscal, né, aqui no estado, né? Então, é um estado com benefício altamente consolidado, né, convalidado, né, pelo CONFAS. Então, é o primeiro passo, né, Mate? Aquela máxima, né? Ele vem através do benefício fiscal. Não há de se enganar, né? E aí ele conhece a logística. Então, putz, cara, a logística funciona bem mesmo no Espírito Santo, estado plano, sabe, próximo ali do grande PIB, né, do Sudeste, facilidade para distribuição para o Norte, Nordeste, né? Então, o cliente ele conhece a logística no segundo momento. E aí, no terceiro momento, a gente brinca que ele traz a esposa e vem morar aqui no Espírito Santo, porque realmente aqui é muito gostoso, né, prazeroso, estado seguro, né? A gente não ouve falar aí de grandes assaltos, né, fechamento aí de rodovias. Criou um cerco inteligente aqui de segurança pública. Então, realmente, assim, eu sou suspeito a falar, eu sou capixaba, né? Apesar do DNA da Mercocamp ser paulista, né? Para negócio, mas realmente o Espírito Santo ele é um estado diferente. Tanto na parte do benefício fiscal, né? Passando pela logística de distribuição, tanto a logística internacional, portuária, a logística de distribuição, e também a parte social, né? O IDH realmente bastante bom. O custo logístico é baixo, Matheus, aqui no Espírito Santo, né? Comparado às outras unidades. Então, realmente, a gente está no centro aí dos negócios aí do Brasil. E parece que ontem, que a gente está fazendo esse podcast, eu passei uma notícia no nosso grupo ontem, que o Espírito Santo, Vitória passou Florianópolis. Isso. É isso? A qualidade de... É cidade inteligente, né? Cidade mais inteligente. Então, cara, isso é um negócio sensacional, né? E eu, salvo engano, também está entre não vou arriscar, mas entre as 3 primeiras, eficiência logística, né? Então, é interessante esses dados, né? São dados públicos e que realmente chancelam o que a gente está falando aqui, né? Uma coisa é a gente comercialmente falar, outra coisa é o dado, né? Que é importante ter. Então, realmente o Espírito Santo está muito à frente. E, sim, outro dado, desde 2016 para cá, né? A gente começou, o Matheus falando da brincadeira de logística com um pouco mais de 15 funcionários, né? Hoje o Mate pode falar quantos funcionários hoje o Mercocamp mais de 300 diretos, né? São mais de 200 diretos e mais 100 indiretos, né, de terceirizados que a gente contrata para poder completar a operação. Então, né, acho que foi assombroso, né, o crescimento que o Estado teve, né? Não só a Mercocamp óbvio que cresceu junto, né? A gente saiu da matriz para mais 5 CDs, né? A gente saiu de 10 mil metros que a gente tem aqui na matriz para 50 mil. Então, eu acho que
a gente vem crescendo junto com o Estado, né? Fazendo esse paralelo aí, né? Mercocamp e Espírito Santo. Então, eu acredito legal, que... muito legal. Ô, Dudu, e como é que é dar dinheiro pra esse povo aí? Eles gastam com força, não gastam, Dudu? Mas assim, tem uns orçamentos, né? E geralmente já sabe já as margens que a gente determina, né? Já tem determinado cada segmento. Então eles já têm mapeado isso, os custos, né, de cada coisa. E o que precisa de investimento em infraestrutura, de automação, de aluguel, né? Dessas coisas todas. Então, o desafio eles mandam a demanda e a gente já tem ali o que já está determinado naquela operação em si e a gente investir e seguir mais próximo mantendo aquele custo ali determinado, aquela operação, né? Eu acho que é interessante, né, que a Mercocamp é o característica do Matheus empresário, né? Que é realmente expandir, né, Mate? Acho que não se contenta ali É com... aquela máxima minha que eu sempre falo, né? Solta o rojão e corre atrás E- da vareta, né? É sempre assim. Exato. Então, acho que a Mercocamp tem essa capacidade, assim, de investimento, né? Então, a empresa que realmente... O cliente vem, igual eu comentei no início, cresce e a gente tem que estar pronto, né? Então, a empresa sempre tá à frente aí. Acho que isso é... O cliente, quando ele vem para a Mercocamp, ele realmente, mesmo que eventualmente o armazém esteja cheio, ele se sente seguro, né? Eu acho que isso é até uma coisa legal, porque a gente recebe alguns clientes que saem de outros operadores porque sentem que naqueles operadores eles não podem mais crescer. É. E a gente escuta isso deles. E aqui a gente acho que nunca teve um cenário desse sentido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar e vai muito da sua ousadia mesmo, né? De querer sempre mais, colocar na frente e correr atrás. Acho que faz parte do DNA mesmo. Exatamente. Não, maravilha, pessoal. Então, muito obrigado aí pelo primeiro podcast que a gente está fazendo. Acho que vai ser um sucesso. E conto com vocês aí para os demais, né? E, pô, muito obrigado mesmo. E vocês vão estar aqui em outros com a gente. E vamos trabalhar porque é aquilo que eu sempre falo, né? Na minha vida de empresário, já 35 anos, né? Eu vim de empresa multinacional também. E a gente conhece um pouquinho da necessidade do outro lado, né? Então, quando eu falo que eu solto o rojão e corro atrás do foguete, corro atrás da vareta, né? É exatamente isso, porque eu sei aonde essa vareta vai cair, né? E porque eu já tive do outro lado também. Então, é um feeling que a gente tem, que eu tenho, de deixar a coisa bem arrumadinha pro futuro. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast e convido a todos, se gostaram, né, do nosso primeiro episódio, entrar lá, clicar na nossa página, clicar no sininho lá, bonitinho, para seguir a gente. E no próximo episódio, cara, a gente vai estar falando um pouco mais de importação, tá? Então, espero vocês aí pro próximo episódio. Espero que realmente tenham gostado. Acompanhe a gente que muita coisa legal vem vindo por aí, tá bom? Obrigado, um abraço e até mais.